Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Em Marcos, capítulo 11, versículo 23, diz assim: Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Veja essa expressão, não duvidar em seu coração. Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. O apóstolo Paulo diz assim: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Olha essa expressão. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E ele diz aqui, porque com o coração se crê para a justiça. A fé, ela é do coração. Agora, é interessante quando o apóstolo Paulo fala aqui do coração. Esse termo do coração, é claro que ele não está falando do órgão, ele está falando de um outro elemento. E quando nós começamos a estudar a Bíblia, nós vamos ver que ele está falando a respeito do espírito. O homem, ele é um espírito que tem uma alma e que habita em um corpo. E é muito importante nós começarmos a buscar e entender essa questão do espírito humano. Amém? A Bíblia fala claramente que é com o coração que se crê, ou seja, é nele onde nossa fé se localiza. Não há nenhuma passagem bíblica que demonstre que cremos com a mente, mas a palavra sempre sugere ao coração humano como um lugar onde devemos crer. Então, muitas vezes nós queremos crer com a mente e essa fé não é a fé bíblica que funciona. A fé bíblica que funciona, ela nasce no espírito humano. O coração do homem é o seu espírito. Os termos espírito e coração do homem são usados de modos intercambiáveis na Bíblia. Sabemos que o homem é espírito porque foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Jesus afirma que Deus é espírito. Lá em João, capítulo 4, quando ele está ali com aquela mulher samaritana, o versículo 24, ele diz assim: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha essa expressão, Deus é espírito. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Amém? Quando nós vemos lá no jardim do Éden, Deus fazendo o homem do pó da terra, faz um corpo e diz que ele sopra na narina desse homem o fôlego da vida. Ali é a vida espiritual. E quando a vida espiritual entra no corpo feito do pó da terra, o homem passa a ser alma vivente. Então, nós vemos já ali essa constituição humana, o homem sendo um espírito, tendo uma alma e habitando em um corpo. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Tem outra versão que diz completamente. Aí ele vai dizer: E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo aqui está falando sobre a integralidade da salvação. E quando ele fala sobre essa integralidade da salvação ou da santificação, santificando completamente, ele fala que o homem, espírito, alma e corpo, ou seja, a tricotomia. Em Romanos capítulo 2, versículo 28, Paulo diz assim: Porque não é judeu o que o é apenas exteriormente, nem circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e a circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Olha como é interessante aqui. Paulo vai falar a respeito do judeu e ele vai dizer: o judeu não é aquele que é apenas exteriormente. Como? Eles utilizavam muito essa questão da circuncisão. E nós precisamos entender. A circuncisão era um corte no prepúcio, né, do órgão masculino, ao 8º dia.
Isso era um sinal da aliança. E é interessante como os judeus se apegavam a isso. Porém, Paulo, quando ele está ensinando a igreja, e Romanos é uma tese da salvação que Paulo prega, ou do evangelho que Paulo prega, ele vai falar a respeito dessa circuncisão, não no prepúcio da carne, mas a circuncisão do coração, que é o novo nascimento. Amém? Então, no novo nascimento, o espírito é recriado. Já tinha essa profecia lá em Ezequiel, capítulo 11, Jeremias também fala isso, quando Deus diz assim em Ezequiel, capítulo 11, versículo 19: Dar-lhe-eis um só coração, um espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Olha, essa palavra coração novamente se intercambiando com espírito. Amém? Quando Deus diz aqui, olha, um espírito novo, porém dentro deles. Claro que há a respeito do novo nascimento. O novo nascimento é o renascimento do espírito do homem, que morreu e separou-se de Deus a primeira vez que Adão pecou. E por causa de Adão, o pecado passou a todos os homens. Claro, Adão, quando pecou, morreu espiritualmente. Não que o espírito dele deixou de existir, mas a vida de Deus não habitava mais no espírito. Daí a necessidade de Deus mostrar que a salvação viria mediante a expiação do cordeiro. E ali ele imola um cordeiro, tira o couro desse cordeiro e com esse couro vai fazer as vestes do homem, mostrando que um animal, né, precisou ser sacrificado para que a pureza daquele animal fosse cobrisse, né, a pecaminosidade de Adão e Eva. E aquilo ali já representava o Cordeiro de Deus que viria no futuro. É, é, a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando nós cremos em Jesus, nós somos vivificados no Espírito. Amém? Como o apóstolo João fala no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso Jesus está falando para Nicodemos, a respeito do novo nascimento, a respeito da importância de haver um novo nascimento, esse nascimento do Espírito. Isso acontece aonde? No interior do homem. É por isso que muda, a pessoa muda completamente quando ela nasce de novo. Ela só não muda quando ela, vamos dizer assim, não passa pelo novo nascimento genuíno, ou porque ela não renova a sua mente pela palavra de Deus após o novo nascimento. Seu espírito nasce de novo, mas não cresce, porque não se alimenta da palavra de Deus, não congrega fielmente em um determinado lugar, não busca ao Senhor, e o Senhor diz: vocês vão me achar quando vocês me buscarem de todo o coração. E tem gente que não busca ao Senhor de todo o coração. Tem gente que busca ao Senhor para Ele resolver os seus problemas da vida, né? Problemas que eles estão enfrentando na vida. Logo que aquele problema é resolvido, eles abandonam ao Senhor. Então é muito importante nós entendermos isso, que a fé, ela se origina no espírito, como diz, no coração. A fé do coração é diferente da fé da mente. Eu tenho um amigo que ele dizia assim: eu já estou roxo de crer e isso não acontece, porque ele estava crendo na mente. E a fé não é da mente. A fé, ela é do coração e ela vai se manifestar através das palavras que nós falamos, através da nossa boca. Por isso que nós precisamos encher-nos da palavra de Deus, através da leitura, através da confissão, através da meditação, porque a boca vai falar do que o coração estiver cheio. E como são intercambiáveis essa palavra coração e espírito, o nosso espírito precisa estar cheio de Deus, cheio da palavra de Deus, e isso nós conquistamos através do nosso tempo a sós com Deus. Leitura, meditação, confissão e prática da palavra. Amém? Então, amanhã eu vou trazer ainda um pouco mais de fundamentação a respeito disso. Espírito e coração. Palavras intercambiáveis. Lembre-se, a fé é do espírito e não da mente. Amém? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você tem alguma dúvida, pergunta aqui. Assim que eu tiver oportunidade, eu vou tentar responder.
Amém? E compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe.